Só tenho a agradecer aí seu trabalho. Outro texto que eu queria, se a gente puder falar, porque eu até mandei pro meu pai. Meu pai é um cara que gosta de investir, só que ele tem uma cabeça mais antiga, obviamente, né? E ele acaba investindo em empresas, é o que ele sabe, é o que ele olha lá e tal. E você escreveu um texto também autoral que tá lá no seu blog, que é o Bitcoin é a melhor empresa do mundo. Cara, eu achei muito legal, porque você começou a listar várias coisas que são características de uma empresa, e você fez paralelos com características da comunidade Bitcoin e da tecnologia Bitcoin, e eu achei muito legal. Então, assim, branding, que é, enfim, a marca, né? A marca Bitcoin é muito forte. Outra coisa, cultura forte. Enfim, se você quiser falar um pouco sobre isso, eu achei muito bom esse texto, mandei para algumas pessoas. Nossa, cara, agradeço. Assim, tipo, é engraçado ouvir esses retornos, porque assim, acho que minha namorada leu um ou dois textos que eu fiz e fora isso ninguém nem sabe que eu tô fazendo nada, sabe? Tipo, trabalho com pseudônimo e eu sou uma pessoa low profile normalmente, então é da hora ouvir isso. Cara, no fundo é o que eu te falei, eu vim de investimento em bolsa e ao mesmo tempo eu sempre trabalhei, seja na graduação, quando meu estágio na Votorantim, no meu trabalho de formatura, seja no meu mestrado ou no meu doutorado, com modelos macro. Ou seja, eu não tentava entrar no zoom in de nada, eu tentava enxergar as coisas ligando várias áreas diferentes. No fundo, você pensar naqueles diagramas de Venn, que são aquelas bolotas que se intercruzam e mostram coisas no meio que são intersecções, eu sempre estava trabalhando nessa intersecção. E isso, sei lá, sempre me fez procurar uma visão mais abstraída e não uma visão muito estreita das coisas. Aham. Tipo, tem aquela questão de uma visão senso estrito e uma visão lato sensu, que é uma visão realmente literal e é uma visão que você abstrai algumas coisas para tentar entender o padrão. Eu gosto Aham. muito mais dessa segunda abordagem, ela me dá ferramentas para eu ver coisas em algum modelo e aplicar para outros. E, tipo, eu nunca entendi por que as pessoas não fazem isso para o Bitcoin. A discussão é muito simples. Ah, o Bitcoin não gera fluxo de caixa, portanto ele vale zero. Tipo, porra, na Sim. moral, que raciocínio superficial, assim, tá Limitado, né? ligado? Tipo, o que importa numa empresa? Na minha opinião, como value investor, uma empresa, para ser boa, ela precisa contratar os melhores profissionais. Ela precisa ter a capacidade de atração e retenção de talentos. Quanto menos ela pagar para esses talentos, melhor. Tanto é que eu pus a coisa do Derdid na ilustração dessa parte do texto, falando que, pô, o Bitcoin consegue atrair os melhores talentos e todo mundo topa trabalhar de graça. Exato. Isso é maravilhoso. Eu lembro, só vou fazer um comentário sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de Bitcoin, eu fui conversar com meu pai sobre isso, sobre Bitcoin. Ele falou: não, mas Bitcoin não tem receita, né? Não tem lucro. Mas eu falei: pai, mas tem um monte de funcionários, os caras são foda, todo mundo é foda e todo mundo trabalha de graça. Não tem custo para essa galera trabalhar. Enfim, Muito comentário. multidisciplinar, né? Tipo, a gente comentando do Seyfedin, você falou Alec Farringham, alguma coisa assim. Ellen, Tipo, Ellen cara, Farrington. tem tanta gente, sabe? Do nada tem um matemático, tem um artista, tem os Exato, é maravilhoso isso. tem economista, tem engenheiro, tem dev, tem tipo, Sim. eu, sei lá, eu te falei, eu tenho uma startup de educação. Porra, eu sei quão difícil é recrutar talento, assim, um dos grandes gargalos que a gente enfrenta é a questão de contratar mão de obra para o desenvolvimento, sabe? Sim. É dificílimo achar um profissional um desenvolvedor comprometido com um projeto. Porra, se eu achar um desenvolvedor comprometido com um projeto que topa trabalhar de graça, cara, isso é uma Então, isso utopia é para mim, utopia, exato, sinceramente, do exato. ponto de vista empresário. Exatamente. Você prefere investir numa empresa que, sei lá, por exemplo, o pessoal que gosta da Apple, eles gostam de investir na Apple porque tem um bando de fanboy que faz fila para comprar o iPhone novo que lançar e acampa para comprar. Exato. Tipo, E no isso Bitcoin tem um mostra, monte de gente que é fanática, religiosa, compra, não vende. São os clientes, né, da rede, basicamente. puta, e é foda o quão de novo, buraco negro, quão forte é essa gravidade? Tipo, há 6 meses atrás eu jamais pensaria que eu seria uma dessas pessoas hoje em dia. Eu Sim. nunca fui isso para nada. Eu sou uma pessoa
desconfiada, iconoclasta, que não, sabe, nunca, sei lá, artistas favoritos, ir em show, pedir autógrafos, tipo, são coisas que não se comunicam comigo, assim, sabe? Eu nunca Sim. fui uma pessoa de ter ídolos, assim, ou de Fanática, ter... assim, né? Por nada, assim, tá ligado? É uma coisa realmente porque... E é engraçado, parece até mentira. Parece que tudo que você. Aquele meme de o Bitcoin conserta isso, o Bitcoin fix that. Aham. No começo você acha que as pessoas estão exagerando e que é um. Tipo, que essas pessoas são fanáticas, loucas, e depois você vai entendendo que não. De fato, é aquela questão de, pô, você consertando a camada base, que é o dinheiro, o resto realmente vai se alinhando. Sim. Então, puta, sei lá, no texto eu lembro que falava de branding, eu comparava com a Apple, aquela coisa que há 40 anos eles são conhecidos como inovadores. Aí falava de NPS, por exemplo, que é a NPS é basicamente a métrica que diz a chance de um usuário indicar essa empresa para algum Isso. outro amigo. Não, isso no Bitcoin é de escala de 200, zero a de 1 a 10 é 10 é 200. 12. É, tipo, e é isso. Isso numa empresa, e assim, minha namorada trabalha na PicPay, a especialidade dela é isso, é Customer Experience, é Aham. basicamente como fazer a relação com o cliente para ter a melhor relação possível, melhorar a qualidade do atendimento. Isso significa que você, no fundo, tem marketing boca a boca de graça, portanto, você gasta menos com marketing, você gasta menos para aquisição de cliente. No Exato. fundo, todas essas empresas de startup hoje em dia funcionam com base numa métrica, que é o CAC sobre o LTV, que é o custo de aquisição do cliente sobre o lifetime value, que é o quanto esse tempo esse cliente vai ficar. Se essa Isso. relação está alta, ou seja, se o custo de aquisição do cliente for maior do que o valor que ele vai trazer no tempo, não valeu a pena ter esse cliente, era melhor você nem ter conseguido esse cliente. Sim. Com o NPS alto, você diminui o seu CAC, porque você está gastando zero para conseguir esse cliente. Então, esse cliente vem de graça. Então, Exato. esse é Vem o sonho de indicado por todas as outros usuários. empresas. Sim. Usuário indicando novos usuários é o sonho Vem de de todas as graça. empresas. Então isso que você está fazendo de trabalho de educação, de fazer uma podcast, ou eu querer escrever um texto, ou os bitcoinheiros, ou o 38, qualquer uma dessas pessoas, Sim. no fundo, No está fundo é agregando isso, né? É o sonho de qualquer empresa é ter essas pessoas fazendo o que a gente está tentando fazer aqui, né? Exato. Então, Imagina assim, você aqui fazendo um podcast voluntário, de graça, para educar as pessoas sobre os benefícios do Nubank. Imagina isso. exatamente. Cara, uma coisa que é importante falar desse texto, que eu demorei para investir em Bitcoin porque eu demorei para entender que existia um fundamento no Bitcoin. Sabe? Aquela coisa que não é só pessoas acreditando, mas é pessoas Sim. acreditando e o quê? Então, assim, que nem você pode avaliar o Bitcoin, quer dizer, uma empresa, você também pode avaliar o Bitcoin por fundamentos. Isso foi uma ficha que, quando caiu para mim, mudou tudo, sinceramente. Duas das métricas que mudaram tudo foi conhecer o Stock to Flow e entender essa questão de existe uma maneira de você modelar a questão da oferta e da demanda, A escassez, né? Modelar a escassez. escassez, basicamente, Uhum. tipo, ver o modelo do Stock to Flow e também aqueles textos de adoção e aquela coisa de quantos bitcoins estão sendo emitidos em cada era e qual é a média média não, qual vai ser o número de bitcoins por usuário se você pensar que a adoção está seguindo uma curva normal X, que é Uhum. basicamente parecida com a adoção da internet, e a produção dos bitcoins já é programada de acordo com os halvings. Você pega simplesmente o número de pessoas adotando a cada era, e a cada era é cada ciclo de halving, nesse texto do Croesus, e divide pelo número de bitcoins que vão ser emitidos. Uhum. Cara, você vai entendendo essas coisas básicas, assim, você pensa, calma lá, tem fundamento sim, é só não ter essa visão de senso estrito, entender de uma visão mais abstrata, que tem Sim. muito fundamento isso aqui sim. Por exemplo, a taxa de hash rate, é outro fundamento que assim que eu vi eu pensei, caralho, que animal vê isso? Quer dizer É. que o preço se movimenta mais ou menos de acordo com o poder computacional da rede. E aí eu olho a taxa do poder computacional da rede do Bitcoin contra qualquer outra shitcoin, eu vejo o que é fundamento e o que é só especulação. Exato. Então, assim,
essa questão de analisar o Bitcoin como uma empresa, por mais que não tenha CNPJ, por mais que não tenha CEO, cara, eu acho que é muito válida para você entender as premissas e as coisas qualitativas que você olharia numa empresa, você consegue olhar para o Bitcoin e ver. Tipo, tem Também fundamento, acho, concordo. tem Por isso que eu fundamento, gostei tem. tanto do seu texto. E recomendo. Todo mundo acho que devia ler esse texto. É um jeito de olhar para o Bitcoin que eu pessoalmente ainda não tinha visto. E até comecei a mandar para algumas pessoas mais focadas em investimento empresarial, assim. Então, cara, sempre que eu Legal, né? faço um texto, eu te falei, eu estou pensando em mandar para alguém em específico, sabe? Os Ah, textos que eu saquei. faço têm pessoas em mente, sabe? Sim. Tipo, quando eu vejo o Luiz Tulipa, Luiz Alves, grande gestor, gosto muito dele. Se eu investisse em qualquer fundo, eu investiria no Versa. Então Aham. é foda falar tudo isso, mas, tipo, toda a parte de velho investing dele eu sempre gostei. Para mim, me Sim. dói muito ver ele falando as coisas que ele fala, E sabe? sabe, ó, às vezes ele ouve esse podcast, hein, Luiz Tulipa, e lê esse texto, ó, chama Bitcoin é a melhor empresa do mundo, tá no blog do Explica Bitcoin. Quem sabe não te convence. Cara, não faz sentido ele não entender. O que você me perguntou e o que a gente estava falando da questão porque os Faria Limers não entendem. É tipo, eu também não entendo como eles não entendem. É tão, É, de novo, não é complicado, né? simples. Não é simples. Tem muitas, é multidisciplinar, mas porra, eles deveriam estar muito bem posicionados para entender. Eles entendem todo o problema da impressão de dinheiro. Sim, isso que é o mais me surpreendente. Porque muitas vezes eu falo com o Faria Limer e falo, cara, você sabe que tem um problema que o sistema atual, tipo, precisa de uma impressão de dinheiro meio desenfreada, sem controle, para sobreviver. E o que vai dar isso? Aí o cara fala, vai dar merda, uma hora vai dar merda. E eu falo, tá bom, mas tem esse outro sistema aqui com essas qualidades e o cara não consegue entender que esse outro sistema tá ocupando espaço do sistema antigo, porque, enfim, ele sabe que vai dar merda, mas não consegue abrir a cabeça para entender que tem uma outra opção aqui, uma outra solução, outro caminho. É, cara, te falar que isso. É surpreendente, né? Um negócio que eu não Não, consigo entender, assim. puta, tem um pessoal que fala, não, o Bitcoin é totalmente correlacionado com a bolsa, é um ativo de risco que se um sobe, o outro sobe, se beneficia da impressão do Fed. Tá, tudo isso é verdade se você olhar só da maneira mais superficial possível. Tudo isso pode ser verdade, aliás. Sim. Mas, porra, você não vai estudar um fundamento da tese para ver que, não, o Fed não consegue emitir novos Bitcoins. Então, tipo, não é o único ativo não relacionado no mundo, talvez, tá ligado? As Tipo, decisões mesmo o de ouro comitê, né? mesmo o ouro tá tudo em cofre que o pessoal que é centralizado, tipo, é o único Sim. ativo que é realmente desassociado do mundo, por É, fundamento, não por sim. comportamento de preço. E as pessoas só olham o comportamento de preço, não olham o fundamento. É tipo, É. não Cara, mas sei, eu isso eu penso muito nisso, porque isso é um negócio que me incomoda. Eu tenho muitos conhecidos, muitas pessoas em volta de mim que são Faria Limers e eu não consigo convencer uma grande maioria deles. E uma coisa que uma vez eu conversei com uma pessoa próxima de mim era que assim, na escola de economia, na academia regular, assim, 99% da grade da escola de economia, ninguém fala de economia austríaca, em nenhum momento. E aí eu lembro que eu tava falando com um amigo meu, Faria Limer, que eu tava falando, porra, mas você estudou na escola, estudou na GV e tal, e ninguém nunca falou de Hayek, por exemplo, cara. Ninguém nunca mencionou o nome desse cara na graduação inteira na GV. É, e ele falou assim, não, realmente não, mas tem uma pessoa lá que trabalha comigo, que é PhD em economia e manja pra caralho, essa pessoa certeza que já leu Hayek. Eu falei, pergunta pra ela se ela já leu Hayek. E a pessoa não tinha lido Hayek, cara. E ela é PhD, trabalha num puta fundo sinistro na Faria Lima e nunca leu uma palavra de Hayek, cara. Eu acho inacreditável um negócio desse. então, é inacreditável, mas não é inacreditável quando você entende como funciona essa estrutura de correntes de pensamento dentro de uma, sei lá, se ciência, dentro de uma área de conhecimento. Aham. Tipo, puta, deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que vai ilustrar bem, beleza? Tá, claro. Tipo, na antropologia, ou seja, o pessoal que estuda o humano do passado, o humano morto há Aham. 5, 10, 15 mil anos, sempre teve um paradigma nos Estados Unidos, na América do Norte, que chama Clovis First, que é Aham. basicamente antes de Clovis, que era uma população de acho que 12 ou 11 mil anos,
sei lá, não lembro a idade dessa população, mas antes dessa população não existia ninguém nesse lugar. Por quê? Porque um trabalho de 1930... Puta, vai ser difícil explicar. Na geologia, basicamente, quando não teve terremoto, qualquer coisa assim, que teve uma puta mudança no lugar, o mais velho tá embaixo, o mais novo tá em cima. Tá, Tipo, sim, faz pensa sentido. numa deposição, tipo, você joga Sim, uma terra vermelha, 2 anos depois você joga uma terra azul, a terra vermelha vai estar embaixo da azul. faz Você sentido. repete esse processo por milhares de anos, você tem um registro que está relacionado com a Temporal, idade. temporal ali da coisa em relação à Exato, camada de geológica. exato. Teve um trabalho de 1900 e bolinha, não sei se é 30 ou 40, dos antropólogos americanos que achou essa população de Clovis e publicou que a primeira população na América do Norte é Clovis, não existiu nenhum outro humanídeo antes disso andando na América do Norte. Sim, Isso balizou todas aquelas questões do pessoal acreditar que os humanos só vieram para as Américas há 12.000 anos atrás, na última era glacial, pelo Estreito de Bering. Isso tá. balizou muitos estudos nessa área. O que aconteceu? Ninguém nunca cavou abaixo dessa camada Para tentar porque não procurar. tinha verbo para isso. Porque se o Entendi. paradigma é que até essa camada tem coisas, você vai Caralho, investir dinheiro, você vai pedir dinheiro para sua pesquisa para cavar abaixo dessa camada? caralho, entendi. E Puta que isso pariu. durou por anos e anos e anos. Nossa, Até, tipo, cientistas morrerem e coisas poderem ser reescritas. nossa, não Tipo, acredito. então, é foda. Tipo, todo esse último ano e pouco, assim, eu sempre falei que eu acredito na ciência e eu continuo acreditando na ciência. Sim, Mas esse último ano todo foi mostrando, não só para mim, porque eu já entendia um pouco como é o método científico, mas me mostrou muito como, primeiro, as pessoas não entendem o que é ciência e elas acham que uhum, o que um cientista falar é lei. E, sim. tipo, elas transformam isso num dogma, e aí o cientista não pode nem ele falar qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, acompanhar esse último ano e meio de pandemia com um raciocínio um pouco mais científico do que estava acontecendo foi muito interessante, muito... A impressão que eu tenho é que o problema não é a ciência, né? O problema são essas estruturas burocráticas É o que ser humano. que geram, entre aspas, a publicação científica, né? São as estruturas burocráticas, mas também são seres humanos que querem puxar a sardinha para o lado que Que lhe o interessa. interesse deles favorece. Sim. Tipo, não existe um grau de isenção. Por exemplo, tipo, toda a discussão da cloroquina. Eu não quero entrar em assuntos muito políticos Sim. aqui, porque o Ah, fica à Bitcoin vontade, fala o Twitter... que você quiser, pode falar o que você quiser. Questão da cloroquina. Porra, até o proponente principal falou que é cagada. Tipo, o cara retratou, nem, não saiu nenhum estudo a respeito. Sim. Obviamente não deve fazer sentido. Ao mesmo tempo, a questão de lockdown eterno. Cara, passou um ano. Você não precisa continuar fazendo lockdown. Lockdown não é uma. Você não pode falar, ah, não, a ciência manda fazer lockdown. Não existe o Não, teorema velho. do lockdown, né? Tipo, o pessoal, tipo, porra, no primeira semana, primeiro mês, você tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer. Tá vendo corpo na rua em Nova York, corpo na rua em Roma, tá vendo corpo na rua no Equador. Porra, faz sentido você ficar com um pouquinho de medo e querer entender o que tá acontecendo. 6 meses depois, porra, você devia ter estudado um pouco e organizado um pouco melhor seu pensamento, sabe? Não é tipo, Sim, confia na ciência, então espera sair qualquer comunicado da OMS e não faz nada a respeito. sim, Tipo, a ciência, a única diferença da ciência para qualquer outra religião é que ela vai sempre errar e vai sempre melhorar, ela sempre vai ser imprecisa. O fato dela saber que ela é imprecisa e sempre ir refinando é a diferença. Tipo, ela sim. propõe hipóteses que não são necessariamente verdade, elas são só modelos bem aproximados da realidade, e aí você fica tentando transformar esse modelo cada vez mais na realidade, mas ela nunca vai chegar no 100% da realidade. E, Sim. tipo, pessoal que fala de ciência, na esquerda o pessoal acha que a ciência é um dogma, na direita o pessoal acha que a ciência, tipo, não faz sentido e toda a academia tá errada. E, tipo, É. sabe, tipo, é impressionante para mim que estudei 10 anos dessa merda, ver o tema virar tão politizado e com comentários tão cagadas quanto, tipo, velho,
no fundo, a ciência nem existe. A ciência é só uma receita de bolo de como estruturar pensamentos. É você começar fazendo perguntas em vez de começar com certezas. É basicamente o método socrático aplicado a estruturar raciocínio. Sim. E se transformou no oposto disso. É, Tipo, se muito transformou no complicado, né? fla-flu de tipo política. What the fuck aconteceu, sabe? É um bagulho que foi bem estranho para mim esse último ano e meio, assim, sinceramente. Sim. Realmente parece que existe uma guerra de narrativas aí que não está muito preocupada com nenhum fato ou nenhuma nuance de qualquer um desses assuntos, né? Puta, exatamente. Quando você cherry pick os seus dados, você consegue estabelecer a narrativa que você quiser. Sim. E, querendo ou não, é isso. Tipo, querendo ou não, sei lá, esse conceito de pós-verdade e tudo mais, você junta esse conceito com o conceito de deepfake, você entende que não vai existir mais história. Tipo, é uma declaração forte, mas eu já pensei bastante sobre isso. Pensa em qualquer tipo de registro coletivo que permita uma interpretação coletiva da realidade. No fundo, isso é história. E no fundo, isso não existe mais. No fundo, hoje em dia, você pode produzir um vídeo de Hitler abraçando Obama e, sei lá, plantando bananeira. Sim. Sabe? Você consegue fazer o vídeo que você quiser usando deepfake. E É. isso, querendo ou não, se uma fake news mal feita numa montagem de Zap Zap já tinha hackeado o cérebro humano em 2014, 2016, 2018, sei lá, Cambridge Analytics, etc, etc, sei lá, só tende a piorar, assim. Eu Sim. não sei porque a gente estava falando disso, mas sei lá, Mas essa eu acho, questão de tecnologia eu sou bem negativo, assim. bom, eu acho que o Bitcoin pode ser uma contrapartida disso, né? Dá para É a contrapartida, é a é um salvação. é um registro, é o único registro hoje em dia que dá para confiar, né, praticamente. É um registro que dá para confiar, é um registro que tem consenso, é um registro que incentiva interesses e cria pontes num mundo que as pontes estão erodidas e que só tem vales, assim, tipo, exato, para mim, de novo, Bitcoin conserta isso, pode parecer um meme, mas puta, Mais concordo, pura Bitcoin verdade. mais pura verdade. Você vê pessoa que é mais estatista virando mais libertário, você vê pessoas que são de uma bolha indo para outra, você vê conexões sendo feitas. Tipo, sei lá, tem um conceito que chama neuroplasticidade, que é basicamente a nossa capacidade de aprender coisas novas. Tipo, isso funciona muito quando a gente é moleque, quando a gente é criança, Aham. acontece muito também quando a gente está começando um namoro ou quando a gente está morando num país diferente, que são momentos que seu cérebro precisa ser esponja e precisam se reestruturar. Tá. Tipo, fora isso, geralmente o ser humano realmente se fixa no seu lugar e não abre a cabeça. É um bagulho Sim. difícil mesmo para o ser humano abrir a cabeça. E o Bitcoin eu sinto que é uma dessas coisas que te obriga a repensar coisas, a abrir a cabeça, te coloca em zona de conforto, te mostra o quanto você não sabe e isso ajuda a construir pontes. As pessoas saem dessa questão de saber tudo e querer só falar quem elas são e quem elas acreditam para uma questão de caramba, pensando bem, eu preciso ser mais humilde e estudar mais. Tipo, tem Bacana. aquele plebe americano, eu acho, o Matt Odell, que fala sempre stay humble and stack sats. Tipo, para mim Exato. esse é o melhor princípio que qualquer bitcoinheiro pode seguir. Tipo, é um negócio que com certeza é mais complexo do que a capacidade intelectual provavelmente de 99,9% das pessoas entender tudo. Talvez você entenda a Sim. parte econômica, mas você não manja tanto da parte do código. Talvez você entenda os dois, mas você não manja muito bem de marketing. Talvez você entenda os três, mas você não manja muito bem de qualquer outra coisa. Exato. E no fundo o Bitcoin te obriga a ser humilde. E poucas coisas na vida hoje em dia fazem isso. Você pensar o que as mídias sociais e todas as redes sociais fizeram foi, isso é Humberto Eco que fala, se eu não me engano, é aumentar pra caralho as câmeras de eco. Tipo, hoje em Sim. dia, qualquer pessoa, pelos algoritmos das redes sociais, é jogada dentro da sua própria câmera de eco e acredita nas suas próprias coisas só. E, sei lá, você pensar que a escola supostamente serviria para, entre aspas, porque eu não sei se eu acredito nisso mais, socializar as crianças, Ah, tipo, qualquer pessoa que vai ficando sozinha não é exposta a essa heterogeneidade e, portanto, não é, entre aspas, socializada. Ela pode ficar cada vez mais ignorante, cada vez mais super confiante
e cada vez mais acreditar na sua própria versão da narrativa. Sim. E nesse sentido, sem dúvida, o Bitcoin quebra muitas narrativas e te obriga a voltar a enxergar a realidade objetiva, que objetivamente vai ter um bloco sendo minerado a cada aproximadamente 10 minutos, o código vai continuar acontecendo. Beleza, os mineradores vão sair da China, talvez. Beleza, vai acontecer isso? Vai ter um ajuste de dificuldade e tudo continua na mesma. Tudo continua a cada 10 minutos, tipo, é foda, tipo, poucas vezes na vida você chega na sensação que alguém pensou em tudo e que você olha por todos os ângulos e você só acha soluções e você não acha problemas. Eu acho que o caminho para virar um bitcoinheiro é esse. Você compra um pouco do Bitcoin e você começa a procurar defeitos na sua tese. E aí, quanto mais você estuda para procurar defeitos, para resolver suas dúvidas, você não acha defeitos, você não acha críticas educadas, você... Sabe, se o melhor crítico que a gente tem para o Bitcoin é o Luiz Tulipa, é o Peter Schiff, é aquele Nubrini, sei lá, aquele cara da gringa. Se esses são os melhores críticos, o Paul Kruger, pô, esses são os melhores críticos, então, cada vez mais eu acredito que vai dar certo. Então, show, maravilhoso. O resumo, então, da nossa conversa é basicamente que o Bitcoin é a salvação da humanidade. O primeiro vídeo que eu vi do Raul Paul tinha esse título e eu não entendi nada. Assim, eu entendi que o Bitcoin fazia sentido, mas o dele era o bot salva-vidas. Era o título do vídeo, eu não entendi. Eu fiquei assim, caralho, por quê? Mas será que isso não é um exagero? Será que isso não é uma figura de linguagem? O pessoal meio exagerado aí. Puta, o Bitcoin realmente... Se não rolar o Bitcoin, a gente vai dar numa distopia totalitária digital, basicamente, né? Com o dinheiro digital e o controle social que isso permite. Controle autoritário através de tecnologias financeiras, né? É o que a China está tentando fazer, está ensaiando aí, e o Bitcoin é a salvação para isso. E assim, a China está tentando fazer as claras. Eu não duvido de nenhum dos outros tentando fazer, só que com obrigação de manter mais as escondidas. Mas, com uma narrativa mais politicamente correta, né? Exato. Eu não confio que o establishment dos Estados Unidos é mais bonzinho que o establishment da China. Eu confio que eles precisam honrar uma narrativa que faz um certo sentido ideológico de acordo com a política que eles têm lá dentro. Então, eles precisam respeitar um pouco direitos humanos e liberdade. Mas isso, assim, é por conveniência e não por crença, sinceramente.